Olá meninas, Josi Martins. Esse grupo é o grupo Ouvindo com Elas, é o grupo dos nossos audiobooks. E se você ainda tem uma amiga que não faz parte desse grupo, traz ela pra cá. Vamos juntas crescer. Porque não importa como, importa que a palavra do Senhor seja propagada, corações consolados, mentes restauradas, vidas edificadas para o reino. Vamos lá? O áudio anterior, na briga da amargura com a murmuração, do amargura com a murmuração, nós encerramos o áudio com alguém batendo a porta. Sim, o nosso amado pastor bateu a porta da murmuração. Vamos lá, vamos ver o que acontece agora. Enquanto ainda ria e enxugava as lágrimas, uma voz suave falou através da porta semi-aberta atrás dela. Posso entrar? Gostaria de falar com você. E sem esperar resposta, o pastor entrou na sala. Bem, uma coisa era zombar do pastor pelas costas e outra bem diferente era enfrentá-lo cara a cara. Havia algo tão régio e imponente na atitude dele que sua presença chegava a dar medo. Num instante, a amargura pulou da cadeira e puxou a melhor poltrona para o pastor e seus modos, apesar da fisionomia sombria e abatida, demonstrava uma vivacidade contida, como se a visita não fosse de modo algum indesejável. Murmuração parou de rir e a expressão de desdém em seu semblante, como que por encanto, sumiu, e ela se ouviu dizendo ao visitante que acabara de rotular de excêntrico e fanático, e a quem ameaçara bater a porta na cara. Por favor, sente-se. O senhor aceita um refresco? Ele sacudiu a cabeça, sentou-se na poltrona e disse calmamente para a amargura. Meu amigo, você pensou sobre o que eu lhe disse da última vez em que nos encontramos? Sim, disse a amargura baixinho, num tom estranho, muito diferente do vozeirão áspero habitual. Sim, minha esposa e eu discutíamos justamente a respeito do que o Senhor me disse. O coração da senhora Murmuração sofreu um baque ao ouvir o marido, mas estava determinada a resistir à influência do pastor sobre ela e a não permitir que ele a fizesse perder o reino em que seu coração residia. Não disse nada, mas reuniu toda a sua força de vontade e todas as suas energias com o propósito de resistir ao pastor. Contudo, contra a própria vontade, levantou os olhos e o encarou. Viu que ele a olhava como se pudesse ler seus pensamentos. Porém, havia no semblante dele um ar de terna compaixão que a surpreendeu, e ela sentiu, com algum temor, que talvez ele pudesse derrubar suas defesas. Ainda sem dizer nada, concentrou com mais determinação em sua capacidade para resistir. É difícil para um rico entrar no reino do amor, disse o pastor dirigindo-se a ela. Por quê? Perguntou a senhora Murmuração, apertando obstinadamente os lábios. Porque ninguém pode amar a Deus e também ao dinheiro, disse o pastor. Isso não é possível. Se o senhor me desculpar, disse a senhora Murmuração com voz fria, gostaria de dizer que não posso ser acusada de não amar a Deus. Eu vou regularmente à igreja sempre que o hotel permite. Contribuímos com nossa generosidade mais do que a maioria das pessoas para as obras de caridade. As que achamos que merecem nosso apoio, e todos os nossos filhos também já foram batizados. Quanto a amar ao próximo como a mim mesma, suponho que essa é a próxima coisa que vai mencionar, tenho certeza de que ninguém pode me acusar de ser injusta, mesquinha ou insensível com alguém. Não há uma coisa sequer pela qual o Criador possa me condenar. Na verdade, o fato do meu marido e eu termos um negócio próspero nos permite agora contribuir com mais dinheiro para as obras de caridade. Acredito que o Senhor está errado quando diz que a pessoa não pode amar o Criador, próximo e as posses, tudo ao mesmo tempo. Você ama essa pobre moça que mora no sótão? Perguntou o pastor com muita calma e gentileza.
Um rubor de raiva aflorou as faces da senhora Murmuração. O que ela andou dizendo de mim? Perguntou ela através dos lábios comprimidos. Nada, disse o pastor ainda com muita calma. Mas enquanto ele falava, seus olhos passeavam pela sala confortável e arejada, em que estavam sentados, e pousaram na mesa servida com fartura. Eu não posso deixar de imaginar que se você a amasse como a si mesma, ela não estaria deitada naquele sótão abafado, fraca, doente como está, nem estaria sobrevivendo a pão e chá e alguma coisinha extra quando alguma alma bondosa traz algo para ela. O rubor na face da senhora Murmuração ficou ainda mais visível quando ela respondeu. Ela está deitada há meses e não pode fazer seu trabalho. Contudo, eu não a expulsei da minha casa nem exigi que pagasse aluguel. O senhor espera que eu alimente como uma princesa enquanto ela fica deitada à toa? E ainda por cima que eu arque com a despesa de contratar outra pessoa para fazer o trabalho do desavergonhado do marido dela? Esse homem que trouxe a desgraça para nossa casa? Você sabe a resposta a essas perguntas, disse o pastor. E dessa vez sua voz era firme, intimidante. Mas ele suavizou o tom quando acrescentou. Repito, é difícil um rico conhecer o verdadeiro amor. Por isso gritou Murmuração, tomada pela cólera. O Senhor vem aqui exigindo que abramos mão de tudo o que conseguimos com o nosso trabalho, de tudo o que conseguimos com o nosso esforço e labuta. Sim, disse o pastor levantando-se. Sim, Murmuração, abra mão de tudo. A riqueza está prejudicando você, está endurecendo seu coração. Ela envenena. Abra mão dela. De que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Não abrirei mão de nada, disse Murmuração, perdendo o controle de repente e batendo o pé. Eu não abrirei mão de nada e digo mais. Nada sobre a terra permitirá que o Senhor tire de nós o que nos pertence por direito, nada, repetiu ela com fúria. Tudo isso me pertence e o Senhor jamais vai tirá-lo de mim. A piedade e a compaixão no semblante dele e a furiosa obstinação no rosto dela contrastavam de forma notável. Antes de ir, tenho de dizer uma coisa a você, Murmuração, retrucou o pastor em tom calmo e compassivo. Se você não aprender agora como o apego às riquezas terrenas é fútil e nocivo, terá que aprender do jeito mais difícil. Em voz baixa acrescentou, como é possível que você se deixe aprisionar como uma escrava desamparada e infeliz ao seu dinheiro e às suas posses, se foi criada para a liberdade e para a alegria do amor? Depois disso, o pastor olhou através da sala para a Amargura. Este permanecera em silêncio durante toda a conversa entre a mulher e o visitante. Agora, ali de pé, com os olhos apreensivos e suplicantes fixos no semblante do pastor, ouviu quando foi chamado. Amargura, venha comigo. Ele virou-se e saiu da sala. Amargura deu um passo atrás dele, porém sua mulher o agarrou, chorando convulsivamente, prendendo-o com toda a sua força. Não vá, gritou ela. Pense em todos os filhos, pense em mim. Você vai perder tudo. Ele exige tudo. O marido permaneceu sereno, encostou a cabeça contra a parede e soltou um gemido de agonia. É muito difícil, murmurou sem esperança. O pobre homem rico. É tão difícil que é impossível dar esse passo. Pela porta entreaberta chegou a voz clara e gentil, mas desafiante do pastor. Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ouviu-se em seguida o som de passos se afastando e de uma porta se fechando. Na rua da vila, a senhora Valente viu quando o pastor saiu da pousada e correu ansiosa ao encontro dele. Ah, exclamou ela, aí está o Senhor, por favor, vem comigo. A pobre senhora Gorente está como louca desde que esta manhã fechou a porta para o Senhor. Ela tem medo de que o Senhor nunca mais se aproxime dela. Ela perdeu toda a esperança de obter sua ajuda e acha que depois dessa rejeição o Senhor a deixará à mercê da sua infelicidade. Por favor, venha agora. Ele desceu a rua silenciosa ao lado dela e adentraram o jardim tristonho tomado por ervas daninhas do chalé da senhora sombria agourenta. O pastor levantou a mão, bateu na porta fechada. A porta abriu-se um pouco
e o rosto pálido e triste da senhora Gourenta espreitou furtivamente. Ao ver o pastor, ela encolheu-se toda como se esperasse levar um golpe. Ele esperou sem dizer nada, apenas olhando para ela. Por fim, a dona do chalé, tremendo da cabeça aos pés, abriu a porta um pouco mais e o pastor entrou. Vendo o que acontecera, a jovial e maternal senhora Valente fez meia volta e correu em direção à rua como se tivesse enlouquecido. Ela atravessou correndo a porta da pousada, subiu a escada dos fundos e, sem bater, rompeu o sótão adentro. Ali, desanimada e rancorosa, trabalhavam juntas ao lado da grande cesta de roupas para consertar. Elas levantaram os olhos atônitas quando ouviram o ruído da porta se abrindo e viram a senhora Valente de pé diante delas, rindo e chorando, enquanto tentava recuperar o fôlego. Sua mãe, disse ela ofegante, e por um momento não conseguiu dizer mais nada. Depois, numa explosão de alegria e lágrimas, soltou sua maravilhosa novidade. A sua mãe acaba de receber o pastor em seu chalé. Meninas, daremos a pausa do final de semana. Segunda-feira estamos de volta, dando início ao capítulo 6, a montanha do nardo. Paz, a expiação feita por amor. E a gente dá essa pausa com essa boa notícia, não é? A sombria Gourenta finalmente abriu as portas para que o pastor entre e transforme e encha de vida esse chalé tão sem cor a qual ela tem vivido. E não foi assim comigo, com você também? Aleluia.